Olá, seja bem-vindo ao curso Dominando Frappé do Básico ao Avançado. A gente saiu agora da parte introdutória e estamos indo para a parte básica do sistema. E para a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a arquitetura do framework, tá bom? Então assim, basicamente a arquitetura do Frappé ela é baseada em uma estrutura modular e escalável que facilita o desenvolvimento rápido de aplicativos baseados em web. Tá bom? A gente vai abordar de uma forma geral a arquitetura aqui nessa aula de hoje. Bom, se eu pudesse resumir o Frappé em um tipo de arquitetura, eu poderia dizer que ele mais se assemelha a essa questão de MVC, tá certo? Que é Model View Controller. É uma arquitetura que provavelmente vocês têm muito, ou já ouviram falar, ou já estudaram, né, sobre ela, e ele é o que mais se assemelha, né? Então, tipo, para nós, o model seria como se fossem os doctypes, né? Que eles são a base de todo o nosso framework e ele é a estrutura lógica de negócio e esquema de dados. Esses doctypes eles geram tabelas nos bancos de dados e fornecem métodos para manipulação desses dados armazenados. O View, para a gente, ele é implementado por meio de páginas web, relatórios, dashes ali, formulários gerados dinamicamente pelas criações dos doctypes, né? E esses formulários eles são gerados automaticamente no front com base no doctype que a gente criou. E o controller são todos aqueles métodos que a gente coloca no Python ou no JavaScript que nós associamos aos doctypes para gerenciar as interações, validações e regras de negócio. Tá, sobre os componentes principais que compõem, né, esse framework, a gente comentou já um pouco sobre eles, mas entrando um pouquinho mais a fundo. Nós temos os doctypes, que são justamente o elemento central da nossa arquitetura. Né? Eles definem a estrutura de dados, as regras de validação, os campos de formulário e todas as permissões ali. Né? Nós temos os sites, que são todo banco de dados, para nós, ele é chamado de site. Ele é um site que foi gerado, foi vinculado a um aplicativo, esse aplicativo foi instalado e foi gerado ali esse banco de dados. Nós utilizamos basicamente o MariaDB, que é basicamente uma versão ali do MySQL, né? Como banco de dados principal. Cada doctype ele corresponde para nós uma tabela dentro desse banco de dados e ele permite, né, ali consultas SQL, mas o Frappé, né, o framework para nós, ele abstrai grande parte, tipo utilizando aquela questão de ORM, né, Object Relational Mapping. A questão do back-end, basicamente para nós é Python, né? Ele é escrito em Python, permite criar controladores para a lógica personalizada, automação de tarefas e regras de negócio. O front, ele é HTML, é uma junção de HTML, CSS e JavaScript. Tem também a questão do Jinja como um mecanismo de template e alguns recursos modernos de interface são gerenciados com a biblioteca JavaScript embutida. Uma coisa que a gente não entrou e não falou, mas o REST API ele é base para nós aqui no framework. Todos os doctypes eles têm métodos que estão disponíveis via REST API nativamente. Então assim, toda vez que você cria um doctype dentro do Frappé Framework, ele suporta a operação de get, post, put e delete automaticamente, sem que você tenha que criar código a mais para isso. É uma coisa que a gente vai explicar provavelmente já nessa parte básica do framework. Nós temos background jobs, que são gerenciados pelo heads, ideal para tarefas assíncronas como envio de e-mails, notificações ou cálculos pesados. E por fim a gente tem os roles, né, que são baseados ali, cada usuário tem uma função atribuída que a gente pode personalizar e vincular, principalmente com relação aos doctypes, e essas permissões são bem detalhadas e podem ser configuradas no nível de campo, do field mesmo, do documento ou do módulo que aquela pessoa que você quer que interaja. Então, o seguinte diagrama, ele se assemelha muito não só à estrutura, né, de diretório do Frappé Bench, né, do local onde está instalado o nosso Frappé, mas também a sua interface com as diferentes partes da stack. Então, a gente pode visualizar aqui os sites, né, com todos os seus bancos de dados, informações e arquivos. Nós temos os apps instalados e disponíveis para serem instalados nos sites. Nós temos daí o Node, né? Nós temos o Workzone, o Redis e o Background Jobs. Né? Então, o Node ali fazendo
toda aquela gestão de repositórios e tudo mais. Depois nós temos o Workzug, que ele é utilizado principalmente para a questão de web serve, né, do nosso Frappé. Nós temos o Red para a questão de caches e a gestão das questões que estão ali agendadas e tudo mais. E uma coisa interessante que eu gostaria de comentar é a questão do Python Virtual Environment, que é o seguinte: tudo aquilo que nós temos aqui, de cada pastinha Frappé, ela tem a sua própria ambiente virtual. Então nós poderíamos, por exemplo, dentro de um servidor, ter vários Frappés com versões diferentes, né? E em cada um dessas pastinhas de versões instalados seus aplicativos e seus sites. Dentro de uma pasta nós conseguimos ter vários aplicativos com vários sites e aplicativos diferentes instalados em cada site. Isso não interfere, né? Porque ele só fica disponível depois que você instala em um site. Então, essa questão do Python Virtual Environment, ele permite essa questão de multiversão em um único servidor. A questão dos hooks, explicando um pouquinho mais a fundo sobre essa questão, eles são utilizados para integrar cada lógica personalizada sem modificar o núcleo do framework, sabe? Então, assim, quando a gente cria um aplicativo, a gente consegue modificar, que nem a gente mencionou anteriormente, todas as funções, né? Tipo, literalmente todas as funções que são exercidas pelo Frappé. Com o hooks a gente consegue fazer a personalização disso. Não só a personalização de funções básicas do Frappé, como também a gente consegue fazer funções novas para os nossos aplicativos, vincular, colocar agendamentos e assim por diante. Então, assim, os hooks eles permitem para a gente interceptar eventos, inserção, validação e exclusão de documentos, criar métodos de API customizados, né? Então, tipo, se a API new user do Frappé exerce uma função e eu quero que ele exerça outra, consigo colocar uma nova função ali e conseguimos estender funcionalidades dos nossos aplicativos através dele. Nessa parte básica, a gente vai utilizar ele, vamos explicar mais, mas basicamente entenda que o Hooks tem toda essa dimensão de personalização e extensão dos nossos apps. Tá? Módulos e aplicativos. Né? O Frappé ele suporta múltiplos aplicativos, né, que podem ser desenvolvidos e instalados dentro de um único projeto. E, que nem a gente comentou anteriormente, nós podemos ter vários aplicativos instalados, mas cada um deles funcionar separadamente para cada site. E dentro de cada aplicativo nós temos os módulos, né, que agrupam funcionalidades específicas. Se você for ver, por exemplo, o app do Frappé ou do RPNext, se você dá um git ali, clone e assim por diante, você vai visualizar que o RPNext e o Frappé, eles agrupam as funcionalidades por módulos. Então é uma forma, quando a gente tem um aplicativo um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo, é muito comum nós fazermos essa distinção. Na parte básica, a gente não vai visualizar isso daí de fato, mas se você estudar um pouquinho ali, né, esses dois repositórios, você vai conseguir ver isso na prática, que basicamente é uma questão de organização do projeto mesmo. E a questão de servidores e hospedagens, basicamente o Frappé permite que a gente execute ele localmente ou na nuvem. Quando a gente instala ele na nuvem, o Nginx que é utilizado para fazer o gerenciamento do servidor web, né? E o GUnicorn ele é utilizado para gerenciar o back-end do Python. O GUnicorn a gente vai aprender nas questões avançadas como configurar ele para performance do nosso aplicativo, tá bom? Mas sabe que basicamente é essas questões. Então, gente, hoje o que eu queria dizer para vocês era basicamente isso, tá? Você pode ver que a gente aprofundou significativamente na arquitetura do Frappé. Nós vimos um pouquinho mais ali sobre o que ele permite e não permite fazer. E é claro que daí aquilo que eu expliquei para vocês aqui, nas próximas aulas a gente vai colocar em prática para vocês entenderem como isso funciona, né? E como que vocês podem utilizar isso nos aplicativos de vocês. Obrigado!